Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Amém. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 23, versículo 26. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Amém. Essa passagem, ela suscita muitas indagações, né? Porque se Deus que inspirou os evangelhos não nos iluminar, realmente não há como fazer uma afirmação plausível, né, com relação ao objetivo dessa passagem nas Escrituras. Podemos até pensar que foi um por acaso, alguma coisa solta. Nada na Bíblia é por acaso. Toda a palavra tem um objetivo poderoso e maravilhoso de Deus. Se não entendemos, se não compreendemos, aí é porque Deus não quis nos iluminar, mas que tem. Toda ela é importante de Gênesis a Apocalipse. O fato de não entendermos, acharmos que é um comentário solto, isso é nós que achamos, mas tem. Toda ela tem um ensino maravilhoso, tem uma mensagem maravilhosa. Logicamente, quando não encontramos uma explicação clara, devemos ficar com aquilo que Deus deixou para crermos e obedecermos. E com relação às Escrituras, ele nos afirma em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ora, se nós cremos que Deus é Deus, como nós aprendemos aqui que as Escrituras é a palavra de Deus, e ele diz aqui uma coisa que todo mundo entende, como diz no linguajar, um português claro, traduzido claramente. Pode-se entender literalmente, como está em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Pronto. Então toda. Quando ele diz toda, é toda, de Gênesis a Apocalipse. Até um versículo desse que você acha que não quer dizer nada. E muitas outras coisas na Bíblia que você passa por cima achando que não, isso aqui não... Toda. Ele não disse parte. Ele não disse aqueles momentos mais misteriosos, mais poderosos, mais claros de milagre. Não, ele disse toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela foi inspirada por Deus. A quem? A homens que ele escolheu, ele inspirou. Ela está revelada. E ela precisa ser iluminada. É numa passagem dessa que se confirma a Bíblia. Porque nós cremos que ela é inspirada por Deus. Que ela foi revelada a todos nós através da Bíblia. E que ela precisa ser iluminada. Que essa passagem, esse versículo foi inspirado por Deus, ninguém tem dúvida. Porque a gente sabe que isso aqui é a palavra de Deus. Que ela está revelada, nós estamos lendo. Está revelado já, está revelado. Não está mais oculto não. Agora, ela precisa ser iluminada. E aí é a parte do Espírito Santo de Deus. Quando nós, da maneira certa, chegamos a Ele, pedimos, nos submetemos, e aí Ele vem e nos dá a iluminação. Deus usou servos, profetas, discípulos e apóstolos para nos falar acerca dos assuntos das Escrituras Sagradas. Seja no Antigo Testamento ou através de cartas no Novo Testamento. Mas em todos, Ele nos alerta
como nós vemos em 2 Pedro 3, 16 e 18. Ao falar acerca desses assuntos, nós estamos falando aqui da palavra. Olha, não, isso foi Deus, não foi Deus, isso aqui eu entendo, isso aqui eu não entendo. Como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Está vendo? Há certas coisas difíceis de entender. A própria palavra de Deus diz. Aí vem aqui, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. A palavra de Deus. Ela me usa para dizer a vocês, acautelai-vos. Por quê? Vocês estão sendo prevenidos de antemão. Antes que vocês cometam, de antemão, diante de tudo isso, vocês estão sendo prevenidos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Tanto agora, quando você está lutando pelo pecado, como no dia eterno, onde será confirmada a tua salvação, a tua eleição e a tua condução para a glória na vida eterna. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Você veja que coisa tremenda. A Bíblia nos diz para nós termos cuidado, para nós nos acautelarmos. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Precisamos repetir isso. A própria Bíblia diz, é difícil de entender. Que os ignorantes e instáveis deturpam, mudam, eles adaptam para atender a eles. E diz, não é só das epístolas não. Ele diz aqui, é muito tremendo, a palavra de Deus é muito detalhista. Quando ele ilumina, quando ele abre mesmo assim para colocar no nosso coração, fica claro demais. Porque aqui podia dizer, não, mas ele falou das epístolas. Ele falou das epístolas, em seguida ele continua. Como também deturpam as demais escrituras, para quê? Para a própria destruição deles. É o que eles vão sofrer, é o que eles vão pagar. Aí diz, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Você está firme na verdade, você está firme na palavra, no pão que Deus tem dado aqui. Aí se você não se acautelar, você vai começar a ouvir coisa de quem? Desses ignorantes e instáveis que deturpam a palavra, mas é para a própria destruição deles. Você tem que se acautelar, para que você fique firme nessa verdade. Deus alerta isso. Está vendo? Mesmo que tenha certas coisas difíceis de você entender, mas tem uma que não é difícil de entender, é difícil de obedecer, é exatamente obedeça. Você não entende, mas não está aí, obedeça. Porque senão você vai cair, você vai entrar no erro desses ignorantes que deturpam a palavra de Deus e vai chegar na destruição deles. Não suceda que arrastados, olha aí, pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O que nós vemos nesses ignorantes, instáveis, insubordinados, como Deus os chama, que não sou eu, que aqui, se eu chamar de ignorante, instável, tudo,
É ele falando, é ele. Não, vocês viram que é Deus que fala, é Deus que chama a esses caras assim. Não sou eu, não. Esses são aqueles que deturpam os evangelhos. Deus chama assim. Como também as demais escrituras. Mas o próprio Deus afirma, eles fazem isso para a própria destruição deles. Não tem outro fim. A Bíblia inteira fala, afirma, determina que aqueles que deturpam, aqueles que mudam a palavra, o fim deles é a destruição. Por isso Deus nos alerta. E você que tem conhecido, tem recebido a verdade, não venha a ser arrastado pelos erros desses insubordinados. Então, como tudo na Bíblia, temos muito o que aprender neste sermão abençoado desse versículo, nesse versículo abençoado, nessa passagem abençoada desse versículo 26 do capítulo 23 de Lucas, que nos diz: e como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Então, muitas perguntas podem ser feitas, né? Do tipo, não era Jesus que tinha que carregar a sua cruz? Aqui, nós aprendemos que é isso, que nós não podemos carregar a cruz de Jesus. Ele que tem que carregar a cruz, porque eu não posso carregar. Mas aqui, foi um homem que carregou. Alguns conhecedores da lei mais profunda dizem, tem alguma coisa errada. Não tinha perigo de Roma permitir isso, porque a lei dizia que o condenado tinha que carregar a sua própria cruz. Está vendo? Então, os ignorantes que pegam pelo literal, que não são iluminados por Deus, já encontraram um bocado de erro. O erro teológico. Mas Jesus é que tem que carregar a cruz. Tem alguma coisa errada porque quem carregou foi o homem. Só ele poderia carregar aquela cruz. Nós aprendemos isso, que nós não podemos carregar a cruz. Mas aí o mais conhecedor da lei, né? O saduceu podia chegar e dizer assim, não, isso também não é possível, porque em Roma não era permitido. A lei dizia que, podendo ou não, o condenado é quem tinha que carregar a sua cruz. Ninguém tinha que carregar a cruz dele, não. Veja o ensino que já está aí. A lei dizia, o condenado que carregue a sua cruz. Não era permitido nem na lei que alguém carregasse a cruz do condenado. Você não fez? Pois pague, carrega a tua cruz. Mas um detalhe, né? Jesus não fez. Mas o que é então essa cruz que Simão carregou? E por quê? Ele carregou e por que está aqui? Então, eles com certeza, no versículo desse, os que não conseguem receber da verdade, deturpam totalmente. João 19, 17 diz assim, tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. É por isso que eu gosto de ser bem claro, porque a palavra de Deus, que foi inspirada por Deus, revelada por Deus, iluminada por Deus, ela tem a explicação totalmente lógica. Não tem você esconder um versículo. Está aqui, a cruz era de Jesus. Todos nós sabemos, está escrito aqui em João 19, 17. Eu podia nem citar João, porque isso aqui está dizendo que a cruz é de Jesus. Eu não vou nem citar, eles não vão nem saber, porque a maioria não tem um estudo comparativo na Bíblia, então não vai. Tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio carregando a sua cruz. A cruz era dele. Então não tinha que ninguém carregar, não. Não era assim que nós entendemos? Iluminados por Deus, fica fácil de explicar isso. Para os romanos, e principalmente para os judeus, a cruz era de Jesus, que havia sido condenado pelos judeus sob a alegação de que ele, Jesus, queria ser Deus. Então, para eles, a cruz era de Jesus, porque ele era realmente culpado na cabeça deles. Ele era condenado, então a cruz era dele.
Não era de ninguém. Mas, na verdade, a cruz não era de Jesus, a cruz era nossa. Pois ela era para pagamento e justificação dos nossos pecados. Mas essa justificação só poderia ser feita pela morte de um justo. E é o que Deus nos afirma em Romanos 3,10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Então um justo tinha que ser levantado, porque não havia nenhum justo. E a lei de Deus dizia que um justo tinha que morrer pelos pecados. Então veja, na lei do homem, na lei falha do homem, Jesus era quem tinha que carregar tudo, porque na cabeça deles, ele era o culpado, ele era o condenado. Espiritualmente, nós sabemos que a cruz não era dele, a cruz era nossa. Então quem tinha que carregar éramos nós. Começou daí Deus a me iluminar e a me mostrar o ensino profundo, confirmador e maravilhoso dessa passagem. Aquele homem estava representando todos os cristãos. Nós vamos ver com mais detalhe aqui. Deus estava querendo dizer através daquilo ali o seguinte, ó. Ele está carregando essa cruz, mas não é dele não, viu? A cruz é de vocês. A cruz é dos homens. Vem cá, carrega a cruz que é de vocês. Porque Jesus não havia pecado, Jesus realmente não era criminoso. Na cabeça deles, a cruz era de Jesus. Nós sabemos que a cruz era nossa. É incrível como tem hoje ainda gente que se acha justo pelo fato de ser melhor do que os outros homens. Ainda tem gente que pensa isso. Ele se compara com os outros homens. Eu bato nessa tecla, mas é tão comum, fazer, mas eu sou justo, eu não fiz o que os outros pecadores fizeram. Meus irmãos, o justo que leva à salvação é somente um, Jesus Cristo. Estou dizendo que não tem cara justo, pense num cara justo, o cara nasceu, cresceu, nunca fez mal a ninguém, só fez o bem, nunca roubou, nunca fumou, nunca bebeu, nunca adulterou, nunca mentiu. Pense num caba santo, nasceu santo, cresceu santo, morreu santo e foi preto para o inferno. A sequência é essa. Porque a minha justiça e a minha santidade aqui na terra não é nada para a minha salvação. Diante dos homens, se houvesse assim um céu entre os homens, tinha muitos homens que ocupariam o primeiro lugar na terra. Vai morrer e vai para aquele lugar. Você era bom, você vai ficar aqui numa boa, porque você era bom. Você era ruim, você vai sofrer aqui. Mas não é assim. Quando se fala de salvação, nada conta do que o caba fez de bom. Nada, sabe o que é nada? Nada. Ninguém contribui com nada. Estou falando de salvação. Eu não estou falando de mérito aqui, não. Eu acho que um homem, um pai que é bom, um marido que não adultera, rapaz, ele é para ser, botar uma estátua para ele. É para fazer tudo para exaltar aquele homem aqui na terra. Uma empresa que tem um homem que não rouba, rapaz, é para botar esse homem como diretor-presidente, ele é para estar na frente dos outros tudinho. Porque em terra de cego, quem tem um olho é rei. Mas está se falando daqui. Eu sou bom. Eu não estou dizendo que você não é bom, não. Agora, no nível daqui, embaixo do sol, partiu para a salvação, você não é bom porra nenhuma, rapaz. Você está longe de ser bom. Essa bondade pode ser exatamente o que vai te encaminhar para o inferno. Porque você se acha tão bom ao ponto de achar que não precisa de Jesus. Aí tudo que foi feito para você ser bom,
vai contribuir para você ir para o inferno, porque você diz assim, eu sou bom, não preciso de Jesus. Aí o cara não... E o cara que é pecador, desmantelado, ele diz, rapaz, eu preciso desse homem para me justificar, porque eu sou cheio de pecado. E o cara, quando ele é bom demais, ele acha que não tem pecado, porque ele não acredita na herança maligna que ele trouxe. O justo que leva à salvação é aquele que não teve, presta atenção, o justo que leva à salvação, não há privilégios aqui na terra, de ser um pai respeitado, de ser um empregado com privilégio mais do que os outros. Não está se falando disso não, mas o justo que leva à salvação é aquele que não teve, nunca, jamais teve nenhum pecado, não tem e nunca terá jamais pecado, em área nenhuma da sua vida. E este é exclusivamente o nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Não tem outro. Romanos 3,10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Quando se fala de salvação. Quando se fala de salvação. Méritos aqui na terra é uma coisa. Salvação é outra. Deus dá mérito aqui na terra. Tem judeu que não confessa Jesus, que o cara é rico. Nasce rico, continua rico, prosperando e morre rico. Vai rico para o inferno. Por quê? Porque Deus colocou princípios. Se você for assim nessa área, tu vai prosperar. E o judeu é. Aí ele prospera. Mas se ele não confessar a Cristo, aí ele vai para o inferno. Porque nenhum mérito, nada, absolutamente nada, contribui para nós, para a salvação. Pode contribuir para me dar uma vida melhor aqui na terra, mas que com certeza em nada contribuirá para evitar de ir para o inferno. Efésios 2, 13, 18 diz assim, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Todos estavam longe, todos. Aqui não diz assim, vós que era mais pecador do que os outros, que estava longe por isso, não, vós, mas agora em Cristo Jesus, vós é plural, todos, sem exceção, que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Seja o que fosse o homem aqui, ele era inimigo de Deus. Só Jesus pode destruir essa inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Ah, Deus maravilhoso! Ele é detalhista. Os que estavam longe e os que estavam perto. Os que faziam o dia mantê-lo completo, como eu, estava longe. E os que estavam perto, o santinho. Mas para a salvação, ele chama os dois. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também ao que estavam perto. Ou seja, ao judeu, que era santo, que se dizia santo e tal, perto, e aos publicanos e meretrizes que estavam longe. Todos estavam no mesmo nível, quando se fala de salvação. Todos careciam de Cristo. Para a paz e para a salvação, não tinha mérito de ser bom ou não, de ser santo ou prostituto, não tinha. Eu acho linda a palavra de Deus, porque, meu irmão, eu não sou computador não, quando Deus começa a me dar a palavra que eu fico procurando, Ele me dá a iluminação, ele diz, meu filho, é isso aqui. Eu digo, mas senhor, isso aqui, será que não pode ser eu que estou pensando, não? Aí ele me leva na palavra. Quando eu leio,
Rapaz, eu me regozijo, eu fico maravilhado. Rapaz, esse senhor é muito tremendo. Olha aqui. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe. Vocês estavam era longe, rapaz. Vocês é que estavam longe mesmo, porque o pecado de vocês era grande. Mas ele não para não, ele continua. E paz também aos que estavam perto. Olha, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Ambos, o bom e o pior dos pecadores. Então eu não me vergonho de dizer que era o pior dos pecadores. Porque me desculpa aí o santo. Tu não tem diferença diante de mim do Pai. O sangue de Jesus que me lavou, te lavou. E se tu ficar com essa tua santidade aí, o pecadorzão aqui vai para o céu, tu não vai não. Porque se não reconhecer isso, se não quer reconhecer que tem pelo sangue de Jesus, o poder então vai ficar de fora. Não existe. Nós temos que simplesmente eliminar. É por isso que Deus diz que todos são iguais perante a Deus. O mundo usa esse termo totalmente deturpado. Mas é isso que Deus quer dizer. Todos são iguais perante a Deus. Não é como diz, o mundo pensa não. Todos são iguais. Todos têm direito diante de Deus. Não, o contrário, rapaz. Todos são iguais. Ninguém tem direito a nada. Está tudo perdido. Pode ser santo, pode ser padre, pode ser pastor, pode ser o que for. Se não vier com Jesus, está perdido. Porque todos são iguais diante de Deus. É isso aí que Deus quer dizer. Em Colossenses 1, 20 e 23, ele diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Porque na carne de Cristo, no corpo de Cristo, ele foi e matou a carne lá na cruz. Justificou toda a nossa culpa. Para apresentar-vos perante ele santos. Para que quando nós fôssemos na presença de Jesus, no encontro que nós vamos ter, nós estejamos santos. Porque todos eram sujos, todos eram imundos, não tinha nenhum. Quando se passa por isso aqui, que vai Jesus, aí nós nos santificamos. Aí verdadeiramente, o maiorzão dos pecadores aqui, está lá bem limpinho, bem branquinho, na presença de Deus. E diz assim: inculpáveis e irrepreensíveis. Aí sim. Quando nós passamos por Jesus, quando aceitamos Ele, somente Ele, a morte dEle na cruz do Calvário, nós vamos nos apresentar a Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ninguém pode me repreender em nada, porque Cristo me fez perfeito. Mas sem Cristo não tem mérito ninguém, bondade nenhuma. Aí ele diz assim, como se fosse para dizer, mas tenha cuidado, porque ele diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Se acontece assim, você vai se apresentar santo, irrepreensível, inculpável, se você permanecer na fé. Não tem negócio de ânimo dobre não, sabe? Sobe, desce, cai, uma hora Deus é Deus, outra hora Deus é mais ou menos, e apostata, não. Ele diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui eu posso dizer isso. E do qual eu, pastor Humberto, me tornei ministro. Porque essa é a verdade que nós vivemos. Então tem que permanecer, não é só dizer eu sou não. É a vida, é o testemunho, é o caminhar. Não adianta o cara passar 1, 2, 5, 10, 20, 30 anos, de repente, bufo. Cadê o evangelho, cara, que tu estava crendo? Cadê? Se afastar da esperança do evangelho que ouviste. Tu ouviu o evangelho, como é que tu se afasta dessa esperança? A Bíblia diz
que Deus é a nossa única esperança. Aí nós estamos aqui, recebendo esse pão sólido, a palavra da verdade. A palavra... Como é que o cara se afasta para onde? Para onde? Para fazer o quê? Porque palavra tem aqui. Palavra tem aqui. E se o cara vive da palavra e vive do evangelho, se ele crê e tem esperança nesse evangelho, não tem outro canto. A não ser que saia em paz, dizendo, vou levar essa mesma palavra, essa mesma doutrina, esse mesmo temor, essa mesma... Aí está certo. Aí está certo. Então a igreja recebe a palavra. Vocês não tem mais que estar com dúvida não, rapaz. Vocês têm que estar olhando para Cristo. Seguiu, está na palavra? Está do teu lado. Não seguiu, não está na palavra? Sai de perto. Porque senão você vai afundar, você vai ser arrastado, como a palavra diz. Essa aí é uma das cruzes que nós temos que carregar. É muito tremendo. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Alicerçados e firmes. Não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu. E do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse ministro desse evangelho, como eu me tornei, como Deus me deu a misericórdia e a graça de me tornar, ministro desse evangelho, pregando a palavra desse jeito, com contexto, levando, dizendo até aqui, está vendo isso aqui, parece isso aqui, está literal aqui, pois vamos agora, onde Deus mostrou que não é isso que ele quer dizer, porque a outra palavra nos fala, nos confirma, do que a visão do homem tem literal, e do que o Espírito de Deus quer dizer. A palavra. Então, exceto ele, Jesus Cristo, é a palavra de Deus que nos afirma e nos lembra. Romanos 3,10, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Todos para serem justificados e se tornarem justos, carecem da glória de Deus, que por sua graça, ou seja, gratuitamente, por sua graça, não é porque Deus fez gracinha não, brincou não, por sua graça quer dizer gratuitamente, sem pedir nada a ninguém, sem a gente poder pagar nada, nos justifica, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Ele nos justificou, ele nos libertou, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. O que é redenção? Liberdade da escravidão. Nós fomos libertos em Cristo Jesus, através da redenção dele, ele nos libertou de todo o pecado. Somente Cristo, não tem como nem pensar em outra forma, em obra, seja o que for. Romanos 3, 23 a 26, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só isso aqui, o cara não pode mais dizer que não... A palavra de Deus não é a palavra de Deus? Ele não disse aqui, todos pecaram e carecem da glória de Deus, pronto, acabou-se. Sendo justificados gratuitamente, tu não recebeu salvação porque era bonzinho não, rapaz. Tu recebeu salvação porque eu sou Deus misericordioso, dei de graça, gratuitamente, para o pecador e por melhor dos homens, comparado aos outros homens que tu era. É exatamente isso. Gratuitamente, está aqui. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Porque foi através dele que nós recebemos a redenção, a libertação da escravidão. Em Jesus Cristo houve a escravatura, né, da raça humana, está em Jesus Cristo. Ainda hoje se lembro da princesa Isabel, que libertou os escravos, né? Exalto muito mais a princesa Isabel, porque ela foi a redenção da raça negra, acabou com a escravidão. E a Jesus foi a redenção da humanidade, do branco, do pardo, do índio, do negro, de todo mundo. A esse sim, e tem mais. Não foi libertação de escravidão terrena, não. Foi de escravidão eterna. A ele sim deve ser dado toda a glória,
toda honra, todo louvor. E diz: por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. É muito linda a palavra, eu me delicio. A quem Deus propôs, Jesus, no seu sangue, no sangue dele, como propiciação, pagamento, sacrifício, mediante a fé, tem que ter fé, para manifestar a sua justiça, a justiça da morte de um justo somente, atendida pela morte de um justo que nos libertava. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tudo que tu fez para trás, Deus tolerou, Deus suportou, Deus teve misericórdia. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Você está vendo como toda palavra ela se confirma, se confirma. Justificador daquele que tem fé em Jesus. O justo viverá pela fé, vai a tua fé te salvou. Então é fé, fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Fé. Não tem nada de ser bonzinho não, fé. Fé. Quem tem? Como é que eu sei que eu tenho fé, pastor? Quer que eu diga como é que você sabe que você tem fé? Eu vou dizer que você sabe como é que você está recebendo fé. É quando você obedece. Quando você obedece. Quando você obedece, é porque você tem fé. Porque você olha para uma coisa e você vê, aí a pessoa lhe mostra, aquilo ali você está crendo, porque você está vendo. Agora, ter fé, você não pode ver, você tem que obedecer. Mesmo que você não esteja vendo. Mas Deus pregou, Deus falou. Se você tem fé, sabe por quê? Porque a tua fé é que diz que Deus existe verdadeiramente. Se você crê que Deus existe, aí você obedece. Porque você tem fé verdadeiramente. É sempre aquele exemplo que eu dou. Você vai por um caminho, a pessoa diz, tem uma quadrilha assaltando e matando ali. Não vá por ali, vá por aqui. Você mudou de caminho por quê? Porque você acreditou. Mas você teve uma informação material, está acontecendo, é um fato. Além de ser um fato, você está vendo, está comprovado. A fé é quando Deus diz, não vá por ali, acabou-se. Por quê? Porque eu estou dizendo para você não ir. Acabou. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que você não vê. Deus disse, não vá por ali. É um fato que estão assaltando e matando. Não vou lhe dizer não, eu estou dizendo não vá. Você não está vendo que está acontecendo isso, mas já é um fato na vida real. Porque é um fato na vida espiritual. Então precisa de fé. Para que você creia em Jesus. Por isso ele diz, o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Deus só justifica quem tem fé. Quem não tem fé, que acha que não precisa, que acha... E a maneira de você medir a sua fé é você obedecer aquilo que você não vê. A pessoa que está na igreja, a pessoa que devia ficar na igreja, devia ficar por uma razão, porque ela tem fé. Porque estar na igreja para ver o que é visível por todos, não adianta não. Quem está na igreja é justificado? É. Então você vai ver pela fé. É para obedecer. Você não está na igreja? É a casa de Deus. Deus te escolheu. Mandou Jesus na cruz por ti? Foi. Ele te justificou? Justificou. Então você tem fé? Tenho. O que ele disser você faz. Não, só se eu ver. Então não tem fé. Então não tem fé. Quem tem fé, obedece. Hebreus 4,15.
Porque não temos sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Isso aqui é um momento que, em vez de nós sermos semelhantes a Deus, Jesus aqui foi semelhante a nós, homem. Homem. Qual é a diferença? Mas sem pecado. Essa é a grande diferença. Ele, nesse momento aqui, ele foi tentado em todas as coisas que nós somos tentados, ele foi. A nossa semelhança, do mesmo jeito. Detalhe, mas sem pecado. E nós com pecado. Essa aí é onde está a diferença. Ele foi para o madeiro, para a cruz no nosso lugar. Como diz a palavra, ele por amor assumiu a maldição que era nossa, levou uma cruz que era nossa, não era dele. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Filipenses 2,7-8. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O cara não devia nada, santo, puro, Deus, tornou-se homem. Por isso que nós confessamos em nome de Jesus, que Cristo encarnou aqui para nos salvar. Nós confirmamos essa confissão. Cristo encarnou aqui para nos salvar. Ele fez tudo isso, tornando-se obediente até a morte, e morte de fé, morte de cruz. Por que ele se tornou obediente até a morte? Porque ele tinha fé. Ele tinha fé que Deus Todo-Poderoso, como Deus Pai e ele era, tinha poder bastante para ressuscitá-lo. Fé. A diferença era essa. Ele não tinha pecado, tinha fé. Por isso, foi o homem mais obediente da face da terra. Ele obedecia ao Pai em tudo, ele diz na Bíblia. Por quê? Porque ele cria no Pai. Ele obedecia, porque ele tinha fé. É isso que nós precisamos, fé. Quando eu vejo o caba teimoso demais, quando eu vejo o caba questionando a palavra, quando eu vejo o caba desobedecendo, o caba, ele não tem fé. No fundo, ele não acredita que Deus existe. Ele não acredita que Deus existe. E é difícil, por isso que Deus disse, tu não acredita no homem que vê? Tu não acredita no pastor, que tu vê pregar, vê vida, vê tudo. Um representante que está sustentado por mim, tu não acredita, como é que vai acreditar em mim que não vê? Está vendo? Então a fé começa na obediência àquilo que você tem certeza que Deus levantou. Como é que você acha que Deus levantou um homem, que é Deus verdadeiramente que está com aquele homem, e você não obedece aquilo que Deus manda aquele homem mandar você fazer? No fundo, você não está acreditando em Deus. Porque se você confiasse e tivesse fé em Deus, você acreditava naquele que ele levantou. Até porque ele está lhe deixando exemplos bem práticos, testemunhos de vida bem lógicos. Não obedece, não é porque não acredita no homem. Você diz assim, eu estou vendo, ele faz, é isso mesmo, mas eu não obedeço. Sabe por quê? Porque não tem fé em Deus, não é no homem não. Porque só o testemunho do homem, sem a fé de Deus, também não muda ninguém não. Porque senão eu diria, eu sou Deus, eu estou mudando as pessoas. Não, não é assim, é o contrário. Por isso que eu fico à vontade para dizer que Deus me usa, porque Deus pode me usar, eu posso fazer milagre. Se não tiver fé, o cara não crê. Se não tiver fé, o cabo não obedece. Eu posso é fazer água, aparecer água da rocha, eu posso fazer tudo. Se Deus não colocar fé, o cabo não crê. Ele vê o pastor fazer o milagre, vê o pastor fazer na vida dele, vê fazer o pastor na vida da família dele, e ele desobedece e desagrada a Deus. Por quê? Porque ele não tem fé. Ele nunca creu em Deus, nunca. Porque se ele cresce vendo as maravilhas, sabe quando é que ele duvidava, que ele desobedecia, que ele saía? Nunca. Nunca. É doido? É doido?
Eu sou doido? Eu estou vendo Deus varrer com minha família? Eu sou doido de esse Deus? Eu sou doido de diminuir 1 minuto das minhas orações diárias? Da leitura? Sou não. Sabe por quê? Porque eu tenho fé. Eu sei que Deus existe. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que agrada o coração dEle. E se eu fizer assim, Ele vai abençoar a mim e aqueles que obedecem a Ele juntamente comigo. Colossenses 2, 3 a 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, presta atenção. Todos estávamos mortos pelas transgressões. Todos. Aqui não diz que tinha nenhum vivo, não. Todos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, que não tinha jeito. Não tinha jeito de circuncidar a carne. Aqui não está falando do prepúcio, cortar a carne, não. Simbólico, não. Está falando da incircuncisão da carne. No larga o pecado. Você não consegue cortar o pecado da tua carne. É isso que Deus está falando aqui. Estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Não tinha jeito de circuncidar a carne de você. A carne velha não largava. Não tinha jeito. Podia cortar o prepúcio, podia cortar o que cortasse, ficava lá a carne incircuncisa. Vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Eu creio nisso, eu creio. Por isso que o diabo não me acusa mais. Sabe por que eu não aceito a acusação? Sabe por que pode dizer o que disser que eu não recebo? Porque eu tenho fé. Eu tenho fé que o que eu fiz está encravado na cruz de Cristo. Pode acusar Satanás, pode dizer, entra de um lado e sai do outro. A minha identidade está firmada no Senhor, porque o que eu tinha de ruim, Ele encravou na cruz do Calvário. Está pago, eu estou justificado. E não é como conta de luz, que o caba paga, não guarda a conta, vem e corta, não. Eu estou com a conta paga e o recibo na mão. Quando o diabo vem, eu digo, aqui, Satanás, o sangue de Jesus e a cruz do Calvário. Olha aqui meu recibo pago aqui, ó. Vai-te embora. Para cima de mim, não. Foi paga a minha dívida. Eu sou limpo. Eu sou livre, mas eu creio naquele que me justificou, por isso eu obedeço, por isso eu não me afasto da palavra, por isso eu carrego a minha cruz. Nós vamos saber ainda qual é a nossa cruz hoje. Eu não abro mão de carregar a minha cruz, eu carrego a minha cruz, eu não faço negociações com ninguém. Estou dizendo aqui que eu estou carregando a cruz de Jesus, não estou falando, nós vamos aprender bem direitinho. Eu estou dizendo que carrega a minha cruz, que é a cruz de Simão, Cirineu, que ele carregou. E que Jesus diz aquele, né? Que quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga. Então tem uma cruz para carregar. Só não é essa de Jesus, que essa ninguém podia, só ele. Removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Tudo, demônio, potestade, principado, tudo foi envergonhado. Jesus venceu na cruz. Acabou-se. Eles não têm mais poder sobre a minha vida. Eu sou exclusivamente propriedade de Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. Foi a morte do justo pelo injusto. Pois somente assim, pela justiça do próprio Deus, poderíamos ser reconciliados. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Morreu a carne e morreu o pecado com ela, mas o Espírito vivificado. Romanos 5, 18, 19. Pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Está vendo? Faça o que faça, por uma ofensa de um só homem, todos se tornaram pecadores, todos degenerados. Podia ser o maior santo que fosse, não conta nada,
Todos são iguais perante a Deus. Romanos 5, 18, 19. Pois assim como por uma só ofensa, qual foi? Uma só ofensa, a ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Assim também, por um só ato de justiça, de quem? O único ato de justiça que podia liberar? Jesus na cruz. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como? Pela desobediência de um só homem. Quem? Adão, o único, primeiro, desobedeceu. Muitos se tornaram pecadores, muitos. Assim também, por meio da obediência de um só, de quem? Jesus. Muitos se tornaram justos. Romanos 3, 9 e 10. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Aí perguntando. Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. É muito linda a palavra de Deus. Aqui, eu acho bom a pergunta. Leu, discutiu-se. Não, mas eu não pequei. Não, mas eu nunca bebi. Não adulterei. Eu nunca roubei. Eu nunca matei. Não, mas eu não sei o quê. Não, tal. Vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia. Aí diz Romanos 3, 9 e 10. Vou ler literal o que está. São palavras minhas não, da Bíblia. Pergunta assim, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? O judeu, porque era mais conhecedor da lei? O judeu, porque isso? O judeu, porque tinha as suas asepsias lá? O judeu, temos nós qualquer vantagem? Resposta, não, de forma nenhuma.